Você quer saber tudo sobre direitos humanos? Então assista este vídeo que eu tenho certeza que você vai ter argumentos poderosos para fazer a sua redação. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que nós discutimos aqui os principais assuntos para as provas discursivas de concursos públicos e também de vestibulares. Tema de hoje, direitos humanos. Mas antes, um aviso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se no canal. Isso ajuda a gente a divulgar a causa da redação discursiva. E se você ainda não segue os meus perfis lá no Instagram e também no Facebook, por favor, siga, e os perfis também do meu curso. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Direitos humanos. Como a gente sempre faz aqui no canal, a primeira coisa que nós temos de fazer é conceituar ou contextualizar o nosso leitor acerca da temática, acerca do tema. O que é contextualizar? É você expor ideias relacionadas ao tema, é você literalmente posicionar aqui o seu leitor, nesse caso o telespectador, acerca do tema. O que a gente vai tratar, como a gente vai tratar e quais os assuntos que envolvem direitos humanos. Bom, o fato é que direitos humanos têm a ver com todos os direitos que são assegurados aos seres humanos. Dickson, exemplos de direitos humanos. A gente tem liberdade de locomoção, temos liberdade de expressão, liberdade à crença, o direito de você ter uma crença, temos direitos diferentes, como por exemplo o direito à vida. Não só o direito que você tem de não morrer, mas o direito também de ter uma existência digna, uma vida digna. Em face disso, importa notar que a essência dos direitos humanos tem a ver aqui exatamente com o reconhecimento que cada ser humano é igual, não há distinção entre os seres humanos. Isso quer dizer que todos são iguais independentemente de opinião, de política, de origem, seja ela social ou ainda de origem nacional, de qualquer outra condição como nascimento, riqueza, qualquer que seja ela. Quando a gente debate direitos humanos, a gente afirma que todos os seres humanos são iguais. Essa é a essência dos direitos humanos. Isso quer dizer que os direitos humanos incluem aquelas reivindicações que, de uma certa forma, são reivindicações morais e políticas que estão aqui não só reconhecidas em um estatuto, em uma lei, mas elas são reconhecidas como direitos. Isso quer dizer que isso não é uma caridade do Estado para você. Você evoca isso como se fosse de fato um direito seu, como se fosse de fato ali algo de sua posse. Isso tem a ver com direitos humanos. Vale destacar que estes direitos, eles são direitos garantidos legalmente, protegendo o indivíduo ou ainda grupos de indivíduos da ação de pessoas, da ação de outros grupos ou ainda da própria ação do Estado, confirmando ali liberdades fundamentais e, claro, a dignidade humana. Tudo isso é muito importante e abarca aqui o conceito geral de direitos humanos. Nós temos diferentes conceitos para direitos humanos. E aqui eu passei para você alguns dos que eu acho mais importantes, alguns elementos que têm a ver com os direitos humanos. Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Você já percebeu então que direitos humanos têm a ver com esses direitos mais básicos que são assegurados a todos os indivíduos e eles têm várias características. Uma característica muito importante dos direitos humanos é que eles são universais, garantidos a todos os indivíduos, Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente entende que a essência dos direitos fundamentais é até a mesma que a essência dos direitos humanos. No entanto, o que a gente tem aqui é a limitação. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente está falando de direitos que foram positivados em uma Carta Magna, em um estatuto, em uma Constituição, caso aqui do Brasil. Os direitos fundamentais recepcionados pela Constituição Federal estão lá principalmente no artigo 5º e nos artigos seguintes, mas eles aparecem também em todo o texto constitucional. Estes direitos, eles têm a ver com as pessoas, com os cidadãos que estão no território nacional, ou seja, aqui no Brasil. Seja a pessoa um cidadão nascido aqui no Brasil ou seja um outro cidadão que está aqui no território brasileiro. Desse modo, a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, reconhece os direitos fundamentais daqueles que estão no Brasil, especialmente, claro, daqueles brasileiros.
Ocorre então que há essa distinção. Embora a gente tenha como essência a mesma coisa, a gente tem ali uma diferença em termos de limitação. Os direitos humanos, eles são direitos mais universais, e os direitos fundamentais, eles têm a ver ali com um Estado democrático de direito, tem a ver com a noção de território, uma democracia que funciona naquele território, e estes direitos foram positivados em uma Carta Magna, em uma Constituição, em um Estatuto Nacional. Enquanto os direitos humanos, eles guardam a ideia de que são direitos que foram positivados numa Carta Internacional. A noção de direitos humanos, ela abarca exatamente isso, a noção de universalização, independentemente de onde você esteja, de qual país você faça parte, você tem ali ao seu dispor os direitos humanos. Pessoal, abordando aqui um histórico relacionado aos direitos humanos. O que nós temos é que a história demonstra pra gente que questões que envolvem os valores dos homens, os direitos dos homens, dos seres humanos, tem a ver principalmente com o humanismo, né? Esse conjunto de práticas que começou ali no século XIV e de entendimento que o homem seria o centro do universo, que ele seria superior aos outros animais e que ele era dotado também de consciência, de liberdade e de livre-arbítrio. Além disso, o que nós temos é que, a partir daí, vários foram os estados que reconheceram direitos específicos ali dos homens, como, por exemplo, na Constituição da Inglaterra, no século XIII, em que os valores dos homens foram, de fato, confirmados. Além disso, nós temos aqui várias fases que envolveram o reconhecimento dos direitos humanos, até porque os direitos humanos, eles se expandem, né? Eles vão se acumulando ao passar do tempo. Então a gente tem uma origem histórica que remonta aqui ao reconhecimento de vários tipos de direitos diferentes. É por isso que muitos autores tratam de gerações dos direitos humanos, alguns também falam aí acerca das dimensões. Depois da Constituição da Inglaterra, nós tivemos a Constituição da América do Norte, que também é um dos marcos em termos de direitos humanos, em 1776. Além disso, nós temos logo depois a Revolução Francesa, em 1789, e tivemos também o reconhecimento ali das liberdades dos homens e valores específicos dos direitos humanos. Na sequência, tivemos a Declaração da República de Weimar, que foi a antiga Alemanha, né, conhecida aí na verdade hoje como Alemanha, e logo em seguida tivemos aí, ao fim da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma carta magna internacional que reconhece de fato ali os direitos dos homens, da humanidade. Ela foi redigida por líderes de todas as regiões do planeta. Isso é o que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é responsável por delinear os direitos ali das pessoas, os direitos mais fundamentais de cada um dos homens, mais fundamentados, né, baseados em uma democracia, um Estado democrático de direito. Bacana? Logo depois da DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos também a Declaração da Argélia, né, que foi, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos, em 1977. Depois disso, nós tivemos ainda a Carta de Paris, que foi em 1990, e na sequência temos aí também a Convenção Americana dos Direitos Humanos, em 1992, conhecida também como Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto, essa convenção, ela uniu várias nações com o objetivo de fortalecer os direitos humanos na América Latina. O que nós temos a considerar em termos de histórico quanto aos direitos humanos é exatamente isso. Pessoal, abordando aqui agora as gerações ou ainda dimensões dos direitos fundamentais. Essa nomenclatura é um pouco controversa. Há autores que determinam que, na verdade, são dimensões, outros que falam que são gerações. Aqueles que defendem que, na verdade, o mais correto é dimensões, o fazem no sentido de dizer que gerações não é tão interessante porque dá a ideia que uma geração substitui a outra de direitos. E os direitos, na verdade, eles não são assim, eles são cumulativos, eles se expandem, né, a cada momento. Então a gente não teria de ter ali gerações, uma geração substituindo a outra, né? Uma geração fica para trás, a outra vai indo adiante. Ou seja, a nomenclatura que talvez seja mais aceita sejam as dimensões de direitos fundamentais. Dixon, são quantas? Já estudei que são 3, né? E eu digo a você que isso também é outro elemento controverso. A maioria dos autores, de fato, determina que nós temos 4 dimensões.
mas nós temos até 6 dimensões. Alguns autores, alguns doutrinadores confirmam 6 dimensões diferentes. Bom, a primeira dimensão, todo mundo sabe, tem a ver aí com os direitos civis e políticos, o que a gente chama de direitos relacionados à liberdade. São direitos negativos porque eles determinam ali o que o Estado não pode fazer. O Estado não pode te tributar além daquilo que já é previsto, ele não pode, por exemplo, te matar, ele não pode te prender, ele não pode te torturar, então tem sempre ali esse não, o Estado não pode fazer isso, né? Então é a proteção para os indivíduos, né, com relação ali à dignidade da pessoa humana. Na segunda geração nós temos direitos ligados à igualdade, então temos aqui os direitos relacionados aí à economia, à cultura, direitos relacionados também aos aspectos sociais. Existem vários direitos diferentes relativos a isso, como o artigo 6º da Constituição aqui retrata alguns direitos fundamentais, tem a ver exatamente com isso, direito ao trabalho, ao transporte, à alimentação, entre outras coisas. Na terceira geração, nós temos os direitos ligados aí à solidariedade ou fraternidade. Tem a ver com os direitos que são assegurados aos indivíduos e também a grupos de indivíduos, como direito à paz, direito ao meio ambiente, entre outros direitos. Na quarta geração, temos aqui os direitos relacionados às gerações futuras, como direito à democracia, direito ao meio ambiente sustentado, entre várias outras coisas. Quinta geração, aí já começa a ficar um pouco mais polêmico. Alguns doutrinadores defendem que tem a ver com o direito à paz, o direito às questões cibernéticas e informáticas. E numa sexta geração, a gente teria aí os direitos relativos à globalização. Características dos direitos fundamentais. Quem estuda para concursos públicos tem de saber realmente tudo aqui sobre direitos fundamentais, no sentido de entender o seu conceito, a sua história, o seu histórico e, claro, saber muita coisa sobre as dimensões de direitos fundamentais e as características. Existem várias características dos direitos fundamentais. Irrenunciabilidade, ou seja, você não pode renunciá-los. Historicidade, temos ainda essencialidade, temos inviolabilidade, além disso, imprescritibilidade, efetividade, mas uma que eu quero me ater aqui é a limitabilidade. Existem várias, eu citei algumas delas aqui. Ocorre então que os direitos fundamentais eles são limitados, isso quer dizer que eles não são absolutos. O Estado pode limitar um direito seu se de uma certa forma ele se chocar com o direito de outras pessoas, com direitos fundamentais ali de terceiros ou ainda com alguma determinação legal do Estado. Isso é evidente. Então fique atento a esse tipo de coisa. Os direitos fundamentais eles não são absolutos. Há ali, por exemplo, o direito à liberdade, mas a sua liberdade ou a liberdade de um outro cidadão ou de uma pessoa, ela realmente pode ser restringida? Sim, ela pode ser restringida. A pessoa cometeu um crime, o direito à liberdade dela vai ser restringido e ela vai ser presa em razão disso. Tratando agora os direitos humanos num contexto mais atual, mais recente. Bom, em termos de mundo, o que nós temos, de fato, é um reconhecimento muito maior dos direitos humanos em vários países diferentes. Vários países se tornaram signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sabemos também que hoje há um reconhecimento muito maior dos direitos humanos em praticamente todas as nações do mundo. Dixon, mas problemas ainda ocorrem? Com certeza. E os problemas ocorrem também em praticamente todos os países. Em países muito evoluídos, como os países do continente europeu ou ainda nos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos vários problemas relacionados aí ao país situado na América do Norte. Fato, caso George Floyd, você percebeu isso. Temos aí a morte de George Floyd que atenta diretamente contra os direitos humanos, mais especificamente um caso envolvendo racismo. Mas temos também problemas relacionados ao direito das mulheres, problemas relacionados, por exemplo, aos direitos dos homossexuais, o reconhecimento da união estável entre pessoas de um mesmo sexo, que, por exemplo, não é permitido na Rússia, entre várias outras coisas. E em termos de Brasil? Em termos de Brasil, se a gente pegar um histórico aqui do Brasil, sabemos que, de fato, o Brasil, assim como vários outros países da América Latina, não é um país que tem um ótimo histórico em termos de respeito aos direitos humanos. Isso vem de muito tempo. Se você pegar desde 1948, nós temos inúmeros problemas relacionados aos direitos humanos, principalmente envolvendo a atuação de forças militares ou de forças policiais.
Especificamente entre 64 e 85, a época da ditadura militar, nós realmente tivemos aqui um momento muito tenso em que vários direitos foram deixados de lado, e nós temos a questão envolvendo o próprio AI-5, em que liberdades foram suspensas e até mesmo o Congresso Nacional ele foi fechado. Importa ainda destacar sobre esse tema que desde essa época nós temos um estigma muito grande relacionado a esses dois atores aqui que parecem hoje ainda ocupar de fato posições antagônicas: polícia e direitos humanos. Essa discussão é uma discussão muito longa. Tem gente que vai falar, não, a polícia respeita sim os direitos humanos. Outros vão falar, não, ela não respeita. O que a gente pode dizer é que há realmente um resquício muito grande do regime mais opressor da época da ditadura, que ainda perdura, especialmente em forças militares, em polícias militares. A polícia militar, claro, a gente não está falando de toda a polícia aqui, mas especificamente de alguns agentes da polícia militar, de alguns profissionais da polícia militar, costumam de fato utilizar ali de certa truculência contra algumas pessoas, e isso atenta diretamente contra os direitos humanos. Assunto realmente muito polêmico, mas a gente tem de reconhecer porque de fato há uma letalidade muito grande envolvendo a atividade policial, e isso cresceu nos últimos 2 anos, o que atenta diretamente contra os direitos humanos. Recentemente o Brasil foi denunciado aí à ONU exatamente por desrespeitar os direitos humanos, seja nas ruas, seja também nos presídios brasileiros. Entre várias outras coisas, importa a gente destacar agora a atualidade. Com relação à atualidade, a gente fala aqui do governo atual, Nós temos aí uma questão muito polêmica, porque nós temos também um presidente que é um ex-militar e ligado também aos militares. Ocorre então que algumas considerações sobre o que foi a ditadura, sobre pessoas que desapareceram na época da ditadura, pessoas que foram torturadas, são declarações que muitas vezes não condizem com a verdade ou ainda merecem uma atenção especial. O próprio presidente Bolsonaro já fez inúmeras declarações relacionadas a pessoas que foram torturadas e presas na época da ditadura, e também já fez menções honrosas e elogios a pessoas que foram reconhecidas como torturadores. Ah, professor, não concordo com isso, eu sou polêmico. Aqui a gente trabalha com fatos, nós trabalhamos aqui com verdade, e é isso que nós temos confirmado. Além disso, o que a gente tem é que a comissão brasileira, que é responsável por investigar ali o desaparecimento e a morte de pessoas, sobretudo durante a ditadura militar, é uma comissão que desde a época que o presidente Bolsonaro assumiu, ela teve ali um esvaziamento de poder. Vários membros foram substituídos e colocaram militares ali para participar dessa comissão. É uma coisa um pouco controversa, é uma comissão que visa investigar ali a morte de pessoas pelo regime militar, e na verdade quem está fazendo a investigação são militares. É uma coisa realmente que gera uma certa controvérsia. Fora uma série de outras declarações que foram muito polêmicas envolvendo também a época da ditadura militar. Outro sim, vale atentar para uma coisa: o governo atual é um governo que reconhecidamente não apoia tanto o lado social, Um governo que se destaca ali como sendo um governo conservador e de direita, e tem como pano de fundo, uma certa meritocracia, a luta pela meritocracia, o que na maioria das vezes não representa a realidade. Então é um governo que não luta pelos direitos das minorias, que não costuma reconhecer o direito das minorias. Existem vários casos aqui no Brasil e recentes relativos ao desrespeito aos direitos humanos envolvendo polícia, por exemplo, ou ainda o Exército. No caso do Brasil, recentemente, nós temos o caso envolvendo o Exército brasileiro, em que o Exército ele foi acusado de atirar 80 vezes contra um carro, um veículo de um músico que estava com a sua família. Você viu esse caso, ele ficou famoso, é um caso emblemático de profundo desrespeito aos direitos humanos. Além disso, a gente percebe também que casos envolvendo a morte do menino João Pedro, do menino Guilherme, da menina Ágata, aquele caso envolvendo os policiais em Paraisópolis, tem tudo a ver com isso. E claro, a profunda desigualdade que nós vivenciamos no nosso dia a dia, a condição aí do governo
de colocar uma pessoa negacionista na Fundação Palmares, né, que nega que existe o racismo no Brasil, que na verdade considera que as pessoas que herdaram aí este Brasil novo, esse novo momento do Brasil após a escravidão, aqueles que são herdeiros dos que eram escravos, na verdade tem uma vida muito mais confortável, uma vida muito mais tranquila hoje. Ou seja, uma pessoa que nega profundamente o desrespeito que nós tivemos aí durante muito tempo e que ainda ocorre aqui contra, por exemplo, pessoas negras no Brasil. Bom, é isso que a gente tem para falar aqui de direitos humanos. É um assunto que praticamente não tem fim, são os pontos mais relevantes para que você tenha argumentos muito importantes para fazer a sua prova. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau!